Olá, seja bem-vindo. Está começando o Anjos da Esperança Empreendedores, onde reforçamos o papel, a missão transformadora de ser um anjo da esperança. E no programa temos o Anjos 360. Você vai conhecer o projeto que está aperfeiçoando as doações desse mês especial. São 20 anos de aniversário, né? São 2 décadas. Você vai conhecer também a NT Play Week, né? Essa semana especial, um projeto que conta com um apresentador internacional, Ken Calma. E para conhecer vidas transformadas, nós vamos conhecer o Fábio, que após um acidente grave, ele conheceu a Novo Tempo e hoje ele empreende, levando esperança. No Momento Sebrae, você é levado a entender como a sazonalidade pode ser trabalhada no ramo de artesanato e também da moda. E ainda hoje, no Momento da Palavra do Dia, nós vamos entender se vale a pena servir a Deus. Algumas pessoas falam isso, mas de acordo com a Bíblia a gente vai encontrar esperança. Fica com a gente, pois começa agora o Anjo da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Seja muito bem-vindo, Anjos da Esperança Empreendedores, no seu domingo pela manhã, das 11 ao meio-dia, na nossa reprise à noite. Me chamo Cris Magalhães, gerente do projeto Anjos da Esperança, e esse aqui é um projeto para os empreendedores que têm o desafio de empreender, mas não é sobre só bolsa de valores ou algo do gênero, é mais do que uma missão, né? Aqui é muito mais do que um negócio, uma missão com o Senhor. Pessoas que têm vidas transformadas, fazem do seu negócio ali um meio de levar o Evangelho. Temos ainda pela frente aí um Momento Sebrae com dicas especiais para quem está começando, quem já está de longo tempo aqui. Tem também aí uma dica especial vindo de quem? Do papo com o nosso presidente. Tem ainda a palavra do dia e agora um giro especial. Anjos 360. Pode rodar. Anjos 360, onde você sabe as novidades da Novo Tempo. Aqui é algo muito claro. É bom estar com você nesse programa que faz a diferença por ter você aqui na missão. E outra, você sabe que você tem que mandar um vídeo especial, porque é 20 anos em 20 segundos, você faz parte dessa história. Quem conta isso e muito mais é J. Terres. E aí, Jota? Olá, meu amigo Cris, tudo bem, amigo? Melhor agora, querido. Que maravilha. Estamos aí comemorando 20 anos do nosso projeto e nós queremos a participação do público, né, Cris? Em mandar um vídeo de apenas 20 segundos dizendo o que é ser anjo da esperança para você. E aí, tudo bem? Como é que está? Como é que está a sua família? Como é que está você nesse domingo? Manda pra gente um vídeo pro WhatsApp da produção dizendo assim, o que é ser anjo da esperança? Porque cada pessoa tem uma resposta, né, Cris? E a gente quer as melhores respostas para colocar aqui nos nossos programas. É o mesmo propósito, porém histórias diferentes. Isso que é legal, né? Democracia da esperança, cada um de um jeitinho, cada um com valor, mas o mesmo coração na missão. E esse quadro vai trazer um pouquinho do rosto, porque o Brasil tem a cara da esperança. E se você está acompanhando esse programa inédito hoje, dia 10, então você, no último dia 8, teve a nossa live em comemoração aos 20 anos. Foi um momento muito especial. Nós reunimos cantores, apresentadores. O Cris mesmo estava como um apresentador desse programa, né, Cris de Celebração, e foi um momento histórico, posso assim dizer, né, Cris? Com certeza, para honra e glória do nome de Deus, quando que uma rede de comunicação ia ser sustentada pela igreja e também por um projeto especial de missionários, onde a gente não pode, né, saber o que vai contar amanhã. É o coração missionário. Então, histórias de vidas transformadas, o porquê do Anjo estar no ar, o porquê da Novo Tempo existir, 2 décadas. Eu espero que a gente não fique muito tempo no ar, que Jesus volte antes. Amém. Mas, enquanto Jesus não voltar, possamos cumprir a mensagem do ID. E foi uma bênção, Jota. E escuta só, se você perdeu algum dos blocos do Anjos da Esperança, dessa live em comemoração aos 20 anos, você pode acessar o nosso canal do YouTube, lá Anjos da Esperança. A nossa equipe de produção já vai colocar ainda nessa semana todos os blocos para que você possa rever o nosso programa. E falando em Anjos da Esperança, eu quero convidar você a participar do mês da doação. Nós estamos num mês especial agora, no mês de maio, para que você possa fazer uma doação extra com que objetivo? Nós queremos potencializar a nossa escola bíblica digital. Nós já temos uma escola bíblica muito forte, onde a gente envia os guias de estudo da Bíblia, como esse que tem em minhas mãos, e logo vou falar para você sobre esse material. Mas nós queremos potencializar a nossa escola bíblica digital. Então, se você é um anjo da esperança, uma pessoa que tem um apreço, um amor pela Novo Tempo, sabe do nosso trabalho missionário aqui da Novo Tempo, você vai fazer uma doação extra. A doação regular é o que mantém toda a Novo Tempo ao longo de todos os meses. A doação extra é para que a gente possa realizar sonhos. Então, você vai acessar agora o aplicativo do seu banco, vai lá na opção Pix, e você vai digitar o Pix, eu vou falar para você agora. Tá com o celular nas mãos? Então fala, digita aí, anjos@novotempo.com. Você vai escolher o valor, até porque quando você acessar o seu aplicativo do banco, o valor vai estar zerado.
Nós não estipulamos aqui um valor, apenas pedimos para que você participe e ajude a Novo Tempo a realizar esse sonho de potencializarmos a nossa plataforma digital. Vai ser um incrível momento quando a gente tiver muitos alunos, né, Cris, estudando a Bíblia ali através dos vídeos, dos nossos palestrantes nessa plataforma digital. Com certeza. A Novo Tempo não vai parar de enviar os estudos bíblicos físicos, mas tem muita gente que gostaria de estudar na hora. Tem lugares onde o correio não vai ou demora para chegar. E essa plataforma aí vai fazer com que a Novo Tempo possa dar velocidade à palavra. A pessoa quer estudar naquele momento, em um clique, de forma gratuita e com a tecnologia a favor. Então, eu acredito que a Novo Tempo está indo para um caminho certo. Se as pessoas estão no digital e é mais rápido estudar a Bíblia, vamos lá. A gente só não negocia o princípio e a palavra, mas a forma com que chega, a gente quer favorecer o nosso estudante da Bíblia. E o que é uma plataforma de estudos, né, como essa que a Novo Tempo está se propondo a ter? É uma plataforma digital que amplia o estudo bíblico, oferecendo vídeos, aulas e aprofundar, sem dúvida, o tema sobre espiritualidade, família, saúde, qualidade de vida, com acesso simples e um aprendizado contínuo. Eu quero reforçar você, faça a sua doação e participe do mês da doação para que a gente possa potencializar a nossa escola bíblica digital. E não paro por aqui, Cris. Ainda temos informações sobre a NT Play Week, que é uma semana de oração digital potencializada, oferecida pela nosso grupo aqui da web, que há muito tempo, já há mais de anos, né, Cris, tem feito um trabalho excelente. E esse ano nós vamos ter, você falou na escalada, quem será o palestrante, né, quem vai ser o pastor responsável, vai ser o Victor BJ, que está, sabe aonde, Cris? Chuta aí. Olha, ele está lá na Ásia. Está na Ásia. Um país que começa com T. T. E aí? E aí, de casa, e a você já dica sabe? agora, geograficamente? Tailândia, rapaz. Olha aí. De lá ele vai fazer essa Eu acompanho ele nas redes sociais, ele e as duas menininhas, Exatamente. a esposa. Ele faz um trabalho, né? E ele vai para cada canto. Já esteve conosco aqui, obviamente, mas ele está aí no coração da missão de uma forma diferente. Um abraço para o BJ. Eu acho que, inclusive, num programa aqui citei um livro dele, inclusive que a Virgínia nos orientou. Virgínia, que hoje está no nosso suíte. As 9 palavras, 9 linguagens de Deus. Foi muito bacana citado aqui, mas ele tem uma vida para o Senhor. E um missionário de Deus vai estar na nossa semana com os jovens, fazendo com que essa semana possa ter o espírito da missão, né? É verdade. E você já pode se programar, porque vai ser nesse mês de maio, dia 25 a 29 de maio, a partir das 8 horas da noite, no horário de Brasília. A ideia é falar sobre o propósito, como cada pessoa pode encontrar o seu aprofundamento analisando a própria realidade. O apresentador é o pastor Victor BJ, que está lá na Tailândia e vai mandar o sinal para a gente aqui. Então você pode se inscrever agora mesmo através do site novotempo.com/participar. O site está na tela. Se inscreva, é gratuita essa inscrição, para que você e sua família possa receber esse aprofundamento bíblico de graça. E hoje, Cris, dia 10, Dia das Mães, segundo domingo de maio, geralmente é Dia das Mães, não é verdade? Olha que bênção. Vamos mandar um Dia das Mães para as nossas mães, Cris? Vamos, posso mandar para mim então? Por favor. Então eu quero mandar um abraço aqui, né, para mim, 1,5 m de fofura, Dona Neuza. Beijo, mamãe, que Deus abençoe sempre, você sabe que você está nas minhas orações. A mamãe, inclusive, está fazendo estudo bíblico comigo às terças-feiras. Então, mamãe, esse estudo bíblico é o maior presente que eu posso dar para você, para nossas duas irmãs que estão estudando juntos. E tenho sempre orado para que você possa escolher o reino de Deus, para que a gente possa se encontrar no céu sempre. Então, a minha oração do filho aqui, fico feliz de estar estudando a Bíblia com a senhora, que nós possamos muito em breve tomar uma decisão importante. E eu mando o Dia das Mães, Feliz Dia das Mães, para minha mamãe, Dona Rosemary Caneiro Terres, minha vovó, amada Rosélia Terres. E eu quero mandar um abraço para todas as mães da Novo Tempo, todas as mães anjos da esperança espalhadas pelo Brasil, que são generosas em fazer parte aqui da nossa missão. E através do seu apoio financeiro, nós podemos enviar materiais como esse que eu vou mostrar aqui na câmera 3. Nós temos um material chamado Lar Docilar, que foi escrito por uma pessoa que tem conhecimento de causa. A Sheilinha, que você conhece muito bem da rádio. Esse material está nas minhas mãos e pode estar nas suas também. Graças a quem? Aos Anjos da Esperança. Por isso nós temos um material que fala sobre família, o Lar Docilar. Qual que é o doce desse lar? Qual que está sendo o seu empecilho para que o seu lar seja um doce de lar? Faça questão de ser um anjo da esperança e ajude a Novo Tempo a enviar materiais como esse que tem em minhas mãos. Cadastre-se hoje mesmo. 12-981-76-6630. Cris, até semana que vem. Jota, obrigado. Valeu, vá com Deus. Semana que vem tem mais informações da Novo Tempo. Abraço. Obrigado. E é bom demais saber que a Novo Tempo não para. Não é só programação, não é só rádio, não é só estratégia digital. É o reino sendo levado, o reino de Deus. Vamos agora com um papo com o presidente. A pergunta importante: como a Novo Tempo se relaciona com as novas gerações? Agora a gente está falando sobre uma semana jovem, né? NT Play Week. Iniciativas como o NT Play, uma estrutura próxima aos jovens. Quais outros projetos que a Novo Tempo já tem ou ainda planeja? Você confere agora.
pastor Rafael Rossi, J. Terres, com Papo com o Presidente. O Papo com o Presidente está começando. Eu já quero perguntar para você, quantos anos você tem? Você está aí na faixa de 10 a 15 anos? Então quero dizer para você que você é uma nova geração que está conectada, está hiperconectada através do seu celular. Talvez você até esteja assistindo esse Papo com o Presidente no seu celular. Mas uma pergunta que eu tenho para o pastor Rafael Rossi, que chegou através do nosso WhatsApp da produção, é o seguinte, pastor: como é que a Novo Tempo se relaciona com a nova geração? Bom, o Novo Tempo tem uma preocupação com as novas gerações, porque as novas gerações elas são muito importantes para nós. A nova geração, vamos dizer assim, as crianças, os adolescentes, é uma fase da vida onde nós estamos semeando, colocando sementinhas que no futuro elas vão brotar e darão frutos bons ou ruins, dependendo daquilo que nós colocamos no coração das crianças desde o começo da vida. E é por isso que é o Novo Tempo, que entende o ser humano como um todo, que está preocupado em abordar diferentes áreas. Nós temos programa aqui de saúde, temos programas de família, temos programas de Bíblia, de profecias, de estudos da Palavra de Deus e temos também programação infantil. Nós temos a nossa faixa infantil. Você já deve ter conhecido, né? Nós temos lá, conhece Tia Cecel, Seu Ronilson, tem também o Super Lupa. São programas que acompanham a nossa grade. Tem NT Kids, que entra com programações diferentes. Nós temos agora, dentro do Anjos da Esperança, a nossa linha, né? Também para falar com as crianças, que é a Aninha, que está cantando bonito, né? Você viu, rapaz? Está cantando bonito. E os vídeos da Aninha são também uma inspiração, são milhões de visualizações nos vídeos da Aninha, porque é a nossa preocupação de falar com as novas gerações, de oferecer material de qualidade para as novas gerações. Porque você que está me assistindo, você que é pai, mãe, vô, vó, tio, tia, você tem preocupação com os pequenos. Você se preocupa com as escolhas que eles vão fazer, com as decisões que eles vão tomar. Quando você não estiver por perto, como é que eles vão decidir? Então, nós aqui, como Novo Tempo, temos esse compromisso de ajudar as famílias a educarem os seus filhos, a oferecer material de qualidade, a falar ao coração deles e colocar essa sementinha do bom fruto dentro de cada um. Sabe, pastor, uma vez eu tive a oportunidade de cantar junto com o coral do IENS, o internato que eu estudei, anos antes, lá em 2012, eu fui para Mamborê. E uma família lá, pastor, tinha 2 menininhos, a gente ficou na casa deles porque a gente ia cantar na cidade deles, lá em Mamborê. E eles nos contaram, naquela época, eu ainda era juvenil, eles falaram assim, nós pedimos para que a operadora de TV a cabo tirasse os outros canais, a gente está pagando, eles contaram para mim na época, mas a gente só queria Novo Tempo. Hoje, mais tarde, trabalhando aqui no Novo Tempo, eu lembro dessa família com muito carinho e percebo que assim, tudo que a gente coloca na Novo Tempo é de extrema qualidade, não é mesmo, pastor? Sem dúvidas, e nós temos que ter bem claro no nosso coração que nenhum entretenimento ele é neutro. Sim. Ele pode ser uma influência positiva, uma influência negativa. E nós entendemos que essa influência, para ser positiva, precisa ter programação de qualidade. Então, no Novo Tempo, nós temos como prioridade, como meta, falar com as novas gerações. Ajudar os pais e mães a educarem os seus filhos com princípios cristãos, que é o mais importante. Não é apenas a educação pela educação, de não jogar lixo na rua, de não falar palavrão, porque isso também é importante, mas também de colocar no coração das novas gerações a esperança que é Jesus. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa importância. E sabe, Jota, eu estou sonhando aqui. Alguns sonhos eu já falei por aí, outros sonhos estão só no meu coração. Mas um dos meus sonhos é estender a nossa programação infantil, é trazermos coisas novas, inclusive algumas já estão em negociação. Logo, logo nós vamos falar em primeira mão para os Anjos da Esperança de termos aqui uma turminha agora no ar. Que bênção! Você pode perceber? Falei turminha, vamos deixar no ar aí. Você pode perceber o quanto a sua doação é importante, mas para que a gente possa investir e criarmos ainda mais conteúdos, nós precisamos, sem dúvida, do seu apoio financeiro. Se você quiser fazer uma doação agora mesmo, entra no aplicativo do seu banco e faça uma doação via Pix. Nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Na semana que vem, nós voltamos com mais um Papo com Presente aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado ao nosso pastor Rafael Rossi, nosso presidente, Jota, pela intermediação. Você pode mandar uma pergunta direto para o nosso presidente aqui, porque aqui é transparência. Anjos 360, você vê o que a Novo Tempo está fazendo, Cris, eu estou doando, e você vê para onde a obra está indo. E aqui você tem a visão justamente da nossa direção. Nosso WhatsApp está aqui, 12981740057. Nesse mesmo WhatsApp, você pode mandar inclusive o teu vídeo, 20 anos do Anjos da Esperança, em 20 segundos, celular. Olha aqui, ó, na horizontal, deitadinho,
20 segundos, por que você é um anjo da esperança? Manda pra gente que você pode aparecer na nossa programação desse mês especial de aniversário. Mas, Cris, eu não sou anjo da esperança. Aí, hoje você vai ter que se tornar um anjo da esperança, cadastrar um anjinho, se tornar um anjo empreendedor. Pouco em pouco, o valor é o seu coração. Manda uma mensagem agora, quero ser um anjo. O WhatsApp é o outro, tá? Você vai colocar agora o WhatsApp aqui, que é o 12981766630. WhatsApp 12981766630. Manda assim, quero ser um anjo. Enquanto você manda essa mensagem, prepare o seu coração. Depois do intervalo tem Fábio Martins, do Espírito Santo, e a Mariane, do Rio Grande do Norte, Histórias de Esperança. Um breve intervalo e a gente volta já já. Eu sou a Maria Socorro e eu conheci a Novo Tempo e sou apaixonada por ela e pelo Anjo da Esperança. E quando eu conheci esse projeto, rapidinho eu me interessei a fazer parte desse projeto e para mim é o maior prazer da minha vida. Anjos da Esperança Empreendedores. Obrigado por deixar a gente entrar um pouquinho aí na sua casa nesse domingo. Que Deus abençoe sua manhã, nosso programa das 11 ao meio-dia. Uma ótima noite a você que nos recebe na nossa reprise, às 9h30 da noite. Então, já desejando para você um bom restante de domingo, uma ótima semana. Você viu aí que a Novo Tempo não para. Teve o recado do nosso presidente, sempre esclarecendo dúvidas especiais para você. Teremos histórias de esperança. Já já o Momento Sebrae, uma dica especial para você empreender para todas as etapas da vida. E terminamos um abraço especial do Senhor na sua palavra, a palavra do dia. O recado hoje é olhar para o lado e pensar, gente, por que o mal prospera? Cadê Deus? Onde está Deus nesse momento? Como que a gente faz? Então, o programa promete. E obrigado a você que já mandou o seu vídeo para a gente. 20 anos em 20 segundos, o que é o anjo para você, para a nossa produção. 20 segundos da sua vida e você aqui na nossa programação, nessas 2 décadas levando a mensagem do Senhor. Amém? E digo mais, nós vamos agora, um abraço especial para o Espírito Santo, nós vamos para Afonso Cláudio, um abraço para todo o pessoal do Espírito Santo. Nós vamos conhecer uma história marcada por recomeço e dependência na provisão divina. Aquela dependência está abraçado com o Senhor. Vamos falar com o Fábio. O Fábio ele começou a empreender uma serralheria, mas num certo momento ele começou a passar por algumas dificuldades. Você está se enxergando assim? Já conhece alguém que viveu isso? Até que um acidente aconteceu e levou ele a repensar a sua caminhada. Não é qualquer acidente. Gente, ele caiu do 6º andar de um prédio. Vamos fazer o seguinte? Nós vamos agora para o Espírito Santo, Afonso Cláudio, recebemos aqui o nosso grande amigo Fábio. Fábio, seja bem-vindo ao Anjos da Esperança Empreendedores, querido. Olá, Cris. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora com você aqui para a gente poder conhecer um pouquinho dessa história. Você achou que era super-homem voando aí para o 6º andar, Fábio? Que história é essa? Eu sei que você empreende há um longo tempo, mas como é que foi essa situação? Começa já por esse voo que não foi um voo planejado. Você caiu do 6º andar de uma edificação, foi isso? Isso. A minha esposa hoje, tem um apartamento em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e eu reformei esse apartamento. A história já vem assim, em 2021, meu pai, começando desde o início assim, meu pai ficou com Covid e pegou Covid na época aí, foi para um hospital lá na Serra, ficou 28 dias lá e eu acabei reencontrando a minha primeira namorada, que eu namorei em 98 e nisso eu já estava separado, e acabei nesse tempo conturbado, assim, com meu pai entubado, em hospital, eu acabei reencontrando essa primeira namorada minha e a gente se encontrou e decidimos morar juntos, E chegou um tempo que eu fui reformar o apartamento dela. Nessa reforma do apartamento, eu já tinha acabado, mexi nas outras janelas, tudo sem cinto de segurança, E fui mexer na última janela que precisava, porque o vento batia e vibrava a janela. Fui colar uns velcro na janela
coloquei o pé na beirada da janela, segurei com a mão em cima e essa mão escapuliu, eu virei o prédio abaixo, né? E caí, né, do 6º andar, quebrei o fêmur, né? Quebrei a perna embaixo. Eu caí deitado em cima de uma tampa do gás, né, do prédio, a tampa de alumínio, que eu acho que aquilo ali amorteceu um pouco também a queda, né? E ali começou a minha trajetória, né, de sofrimento ali, 28 dias no hospital, 7 dias na UTI, 3 dias entubado. E ali, naquele momento do chão ali, as pessoas em cima de mim ali, eu ali clamando o Senhor, né, pela vida, né, porque eu não sabia se eu ia viver ali ou não, porque quando eles chamaram o SAMU demorou ainda 40 minutos, naquela agonia, com a perna quebrada, tentando levantar e sangrando, né, essas coisas assim. E ali eu clamei muito a presença de Deus ali na minha vida, que eu acho que o clamor a Deus que me salvou, né, Cris? Então, antes de você continuar, então você primeiro já entendemos agora qual foi a natureza dessa queda aí. Só que você deu detalhes antes, até para a gente prosseguir esse teu clamor, você estava ali clamando pela vida, esperando a SAMU, 40 minutos, sangrando. Olha, a gente pode imaginar, mas só quem viveu sabe dessa angústia e aquele tempo, o filme da vida passando na cabeça. Mas você falou, volta um pouquinho antes, você já teve outras dificuldades. Você estava com o pai também passando por aquele problema, teve um momento. Sim. Mas você teve um relacionamento anterior com família, aí você acabou separando e depois você conheceu alguém e aí durante esse relacionamento parece que o vendaval acabou tendo mais uma tempestade, é isso? Isso, Cris. E aí nessa tempestade, né, meu pai acabou vindo a óbito, né, Fica tranquilo, Fábio, fica tranquilo. Se não for a nossa esperança de rever quem nós amamos, e essa esperança é só aquela palavra de Jesus que ele fala que nunca mais teremos lágrimas lá. E a gente tem só essa esperança aqui, não é o pastor, não é a rede de televisão, é esse Cristo que te prometeu, que já a gente vai chegar nessa história, que você vai encontrar o teu papai velho e vai continuar essa amizade. E isso muito marcou, né? Porque nesses 28 dias que o meu pai ficou ali, nessa agonia, melhorava, piorava, melhorava, piorava. E eu fiquei esse período todo no hospital, ali dando informações para minha família. Aí veio o óbito do meu pai, né? Aí dali, nesse mesmo ano, eu perdi o meu pai, eu perdi o meu tio, irmão do meu pai, eu perdi o meu avô com câncer, né, de garganta. Teve um primo meu que ele se enforcou, né? Ele tirou a própria vida dele. E eu só sei que eu ia ser o 5º ou 6º da família ali. E Deus colocou a mão embaixo e me segurou, falou: opa, esse aqui não, esse aqui vai ser meu, né? E ali para frente tudo veio transformando, né? Agora, nessa Fábio, etapa da minha vida. Mais informações chegaram, né? O teu universo ali era o cheiro da morte, o cheiro do pecado mesmo, perdendo as bases, porque tio, pai, primos, aquelas pessoas que estavam com você já não tinha mais uma referência paterna, mostrando que teu pai é muito presente pela tua emoção. Aí você cai, aí você vê a mão de Deus te direcionando para algum contexto. Apesar de Deus não prover a morte, não vem dele isso, mas sim a salvação por esse mundo. Você está em casa e o que Deus chega aos teus ouvidos? Como que Deus ele começa a falar ao teu coração? Você em recuperação em casa, qual foi a estratégia do Espírito Santo? Bom, a estratégia do Espírito Santo eu acredito que foi eu vim morar do lado da Igreja Adventista, né, do 7º dia, a central aqui de Afonso Cláudio. E eu acamado, né, depois da minha cirurgia em janeiro de 2022, eu vim morar ao lado da Igreja Adventista, na casa da minha sogra. E ali, Cris, eu ouvia os hinos da igreja, ouvia as pregações, e eu chamei a minha esposa, né, que nem era minha esposa ainda, a gente morava juntos,
E eu falei com ela assim, eu falei, olha, Lu, Deus me deu a chance novamente de ter a vida próspera, abundante, ter a vida melhor da agora em diante, esquecer aquele passado, né, aquelas coisas que a gente vivia, aquele mundo que a gente vivia, e Deus me deu a chance novamente de recomeçar. E eu, ouvindo esses hinos, essa igreja eu vou frequentar. E ali foi o começo. E o Espírito Santo de Deus agiu tanto que no mesmo dia, à noite, que eu comentei, a minha sogra estava em casa, ela desceu, encontrou com as pessoas saindo da igreja. Aí comentou. E essas mesmas pessoas que é marcado, né, na minha vida hoje, que eu tenho no meu coração, que é a Sônia, a Idalina, a Marluce, que chama ela de Pedrosa, né? Foram as 3 pessoas da igreja ali que foi o início que Deus colocou elas na minha vida ali para dar o estudo bíblico para mim, para minha esposa, que ali foi o começo disso tudo, né? Que assim que antes de eu recuperar ainda, né, dessa recuperação desse acidente, eu comecei a frequentar a igreja de muleta, subir na escada com dificuldade, né? E comecei a frequentar a igreja. Aí foi a mudança de tudo da minha vida hoje, né? Amém. Que bom você conheceu a palavra, esse Cristo que estava te mostrando que a morte não é o fim. Aí Deus organizando sua família, você, né? Então aí viu a questão toda para poder ter o casamento regularizado, a vida, pedir a bênção do Senhor. E outra, aí depois a dor não some, o suor também não some, mas você já tem uma outra perspectiva de encarar a dor e tudo mais. Aí você então também tem a questão de empreender ligada à tua junção, porque olha, agora até empreender já é uma coisa diferente. Você tem um novo sócio, já tem Deus aí. Como é que funciona essa questão depois daquele que foi resgatado, teve um passado, estava uma junção da família, perdas, encontra o Senhor, e agora? Como é que você estrutura a vida familiar e também agora a questão de empreender, Fábio? Bom, Cris, hoje tudo mudou em minha vida, né? Porque quando eu estava em Vitória, em Vila Velha ali, né, no apartamento da minha esposa, quando aconteceu isso tudo, a gente teve muita luta ali, né? Eu tentando entrar num lugar que não era meu, né? Entrar num mercado que não era ali para mim, né? Tudo que eu ia fazer parecia que dava errado, né? E quando eu acidentei, a minha esposa tinha um emprego, né? Tinha um salário bom nesse emprego. Ela pediu licença para cuidar de mim no hospital, eles negaram. Então ela pediu para sair, né, do emprego que ela tinha efetiva lá no hospital particular. E ela é enfermeira, né? E eles negaram tudo. Ela começou a contar, me cuidar de mim naquele momento ali, dificuldade no hospital. E ali para frente, quando eu tive alta, nós viemos para o interior e praticamente zerado. Ela com a mão na frente e outra atrás, e eu tentando as coisas não davam certo, né? E voltamos sem nada. Aí, depois disso tudo, aceitamos Jesus, né, como Senhor e Salvador presente na vida da gente, aceitamos o caminho com Deus ali e a gente começou do zero. Eu só tinha as minhas máquinas novamente nas minhas mãos, que era a minha serralheria, o meu espaço de trabalho, e começando do zero. Só que esse começar do zero, só que foi com Deus. Amém. Agora foi diferente de tudo, que Deus era a minha prioridade. Não era nem meu trabalho, não era nem amizade, não era nada, era Deus a minha prioridade. Ali era o caminho que eu tinha que tá seguindo para depois eu começar tudo. E nesse período de recuperação, eu volto um pouquinho no assunto, volto aqui falando do empreendedorismo, mas nesse trajeto, na minha cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia definitiva, eu fiquei 5 meses vazando uma secreção na minha perna. E essa secreção era uma compressa cirúrgica de mais ou menos uns 40 centímetros por 40 centímetros, mais ou menos, que eles esqueceram dentro da minha coxa. Eita. E nesse período, assim, eu comecei a querer ir trabalhar, mas não aguentava, porque a perna estava machucada ainda, né? E
E ali falando, meu Deus, o que é isso, né? Aí a minha esposa fazendo um curativo normal de prática, que estava nesses 5 meses fazendo os curativos, os médicos falando que era infecção de pele, e não era essa compressa. A minha esposa foi fazer um curativo, opa, peraí, vou puxar aqui, puxou lá, começou a sair um pano ali de dentro. Eita, Aí esqueceu o nisso tecido. começou a sair esse pano da minha coxa ali, foi ver aquela compressa enorme, né? Aquele Era tecido ali. O fui corpo pro rejeitando, hospital, né? Um corpo estranho, o corpo o estava corpo rejeitando. rejeitando, jogando para fora ali. Mas E essa situação ali, sei que foi tirado, fui pro hospital, fiz uma lavagem ali, ficou um buraco enorme na perna, né? E 7 dias depois, esse buraco já tinha quase fechado. E eu comecei a trabalhar de joelho no chão, não aguentando sentado, Amém, fazendo amém. lá umas coisinhas pequenas, né? Que Deus falou assim, opa, vou te colocar aí, você se vira agora para frente, eu tô com você, né? Mas, Fábio, E a sua vida agora mudou. Então, Fábio, é cai para fantástico. cima. É fantástico É, ver Deus cai- nos detalhes e até essa Sim. pedagogia de Deus de você pedir para Ele, né, ver essa perna, inspirar a tua esposa para ela poder ver esse contexto. Algo horrível, um erro médico aí, de esquecer um tecido estranho, o corpo expulsando, mas apesar dos erros humanos, até nisso Deus trabalha. Há um tempo para tudo, há um lugar. E a tua consciência de enxergar Deus em todos os momentos, porque a gente sem Deus não consegue enxergar, mas agora é ótimo ver a visão de Deus no teu coração e que você continue sendo esse sacerdote do lar. Nós não somos perfeitos, mas estamos em processo de santificação. E eu quero agradecer aqui por você ter compartilhado. A gente podia ter passado mais tempo aqui, mas obrigado, Fábio, que Deus abençoe você, sua família, e muito obrigado também por você acreditar na Novo Tempo, sendo um anjo da esperança, e depois desse processo ainda ajudando as coisas do reino acontecerem aqui para levar o Evangelho. Que Deus abençoe tua vida, amigo. Muito obrigado. Amém, Cris. E outra coisa, só para concluir, que eu falo para os empreendedores que estão começando hoje, que Deus é o caminho de tudo. Amém. Ele faz acontecer, ele faz as coisas irem para frente. E outra coisa, ore sempre, né, para os seus clientes, porque Deus, a gente não sabe a transformação, os anjos do Senhor que Amém. faz em volta para te levar aquele cliente abençoado ali para você todos os dias. E é isso, coloque Deus na frente que tudo ele fará, né? Amém. Braço, Fábio. Obrigado, viu, querido? Deus seja louvado. Eu que agradeço. Amém. Obrigado. Amém. Gente, o Fábio exalando o perfume, não dele, mas de Cristo. Falando em perfume, quer mais uma história? Miriane Almeida, de Natal. Agora, por que o Fábio é um anjo da esperança? Para ver também histórias como essa. Pode rodar. Meu nome é Miriane, sou de Alagoas e atualmente estou morando aqui no Rio Grande do Norte. Quando era mais nova, eu frequentava uma igreja, só que eu não tinha, só ia por ir. Eu não tinha nenhum contato com a Bíblia, eu não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento dos 10 mandamentos, eu não tinha conhecimento algum. Só que daí, através de uma gravidez na adolescência, uma pessoa veio e me apresentou o Evangelho. Daí eu comecei a buscar um pouquinho mais do Evangelho. Em seguida, minha mãe também acabou se convertendo ao cristianismo. E nisso, em casa, ela procurando, sempre gostou de assistir canais abertos, e ela procurando alguns canais e achou a Novo Tempo. Daí ela veio e me apresentou o programa Na Mira da Verdade. E isso foi uma virada de chave, que através daquele programa, toda vez que eu tinha alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã mesmo, eu ia lá, pesquisava no YouTube e, por incrível que pareça, sempre tinha as respostas que eu tanto temia. O Apocalipse também, eu tinha algumas dúvidas e acabei tirando lá no programa Na Mira da Verdade, entre outras. E toda vez que eu começava sem congregar, começava a procurar saber um pouquinho mais, aquilo se encaixava mais na minha vida, em questão da alimentação, né, do corpo, em relação aos 10 mandamentos que eu estava sentindo que realmente eu precisava, algo me cobrando, que eu realmente precisava segui-los. E daí, quando eu resolvi visitar
a igreja, depois de ali não saí mais. Ali encontrei uma segunda família. E isso está alimentando cada vez mais a nossa alma. Isso está sendo fundamental para a nossa vida cristã. O meu filho entrou no clube dos desbravadores. Nós também entramos no clube dos desbravadores. E hoje, pode dizer que nossa vida está mais feliz, mais completa. Encontramos uma segunda família. Amém. Essa é a ideia do Senhor, encontrando na igreja uma segunda família e a família de Cristo Jesus. Você viu a história do Fábio? Você viu esse coração aberto dessa mulher, abrindo o seu coração para Deus? É isso, meu querido. É mais do que um negócio, é uma missão. A gente vai para um breve intervalo. Já já tem Momento Sebrae. Não sai daí, a gente volta já. Meu nome é Felipe, sou de Manaus e esse Anjo da Esperança é anunciar a breve volta de Jesus. Estamos de volta, Anjos da Esperança, empreendedores. Que alegria estar com você na nossa programação. Estamos nos preparando para esse mês de maio, né, que está chegando com ele, essa festa dos 20 anos. Anjos da Esperança, já estamos aqui nessas primeiras semanas, né? Primeira semana sentindo o que é essa programação especial e você faz parte dessa festa de 20 anos do Anjos da Esperança. Essa celebração, ela só faz sentido se você estiver nela. Você que participa conosco desses 20 anos. Nós queremos o seguinte, queremos que o Brasil conheça o motivo de você ter se tornado um Anjo da Esperança. Então a pergunta é, o que é ser um Anjo da Esperança para você? Para mim, Cris, para você. Eu te convido, faça parte dessa festa de aniversário. Você vai fazer um vídeo rapidinho de 20 segundos. Até a gente fala, olha, são 20 anos em 20 segundos. Lembre-se, deixa o seu celular deitadinho, né? Aqui é vertical, então deixa ele na horizontal deitadinho. Pega uma luz assim, né? Um lugar para você poder gravar. E você vai mandar esse vídeo para o WhatsApp da nossa produção. Então a sua história pode aparecer na nossa tela durante um mês de aniversário, seja na nossa live, que já passou, agora algumas coisas já estão rodando, né? Outras vão rodar durante o mês no nosso programa. Que bacana, né? Live especial, um mês inteiro de programação, então participa e contribua. Mas, Cris, eu já estou vendo esses vídeos durante a programação, são pessoas que já mandaram para a gente 20 anos em 20 segundos. O WhatsApp está aparecendo aqui, 12981740057. Celular deitadinho, tá? Iluminação boa, no fundo algo que não vai confundir e fala do coração. Olha, por que eu sou o Anjo da Esperança? Olha, eu gosto demais, eu sinto que eu sou útil para o reino de Deus. Enfim, você que decide aí qual vai ser o motivo genuíno do seu coração, tá bom? Enquanto você se prepara para gravar o seu recado, nós vamos conferir mais uma dica do Sebrae. Você mandou a sua pergunta e a nossa equipe vai responder para você. Como estruturar no ramo de moda, de artesanato, para uma sazonalidade? Cris, eu gostaria de entender. Paulo Sereda, que é o nosso consultor aqui, ele trouxe também a Natália Supino, que é consultora de negócios do Sebrae, e eles vão trazer informações especiais importantes sobre esse tema agora. Então você pediu, agora você vai encontrar informação de qualidade. Momento Sebrae. Olá, você que está acompanhando a nossa programação. Meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E nós estamos no Momento Sebrae. O assunto que nós vamos conversar hoje é muito interessante. Como é que moda e artesanato se reinventam, ou pode se reinventar, ou ainda precisam se reinventar em momentos de sazonalidade. Nós vamos entrar num conceito muito interessante que é sobre economia criativa, ou criatividade aplicada aos mundos do negócio. E com a gente, para responder a respeito desse assunto, para trabalhar esse conceito, a Fabiana Supino. Bem-vinda, Fabiana. Olá, um muito assunto obrigada. que eu sei que você domina e que você gosta muito, economia criativa. Vamos fazer o seguinte, rapidamente, explica para a gente um pouco esse conceito de economia criativa, depois a gente entra em moda e em artesanato.
Legal, então. Olá a todos. Bom, economia criativa é quando a gente fala das atividades empreendedoras na qual o cerne é a criatividade, no qual você vai pensar em peças, vai pensar em criações, para quê? Para entregar para os clientes. Então, dentro da economia criativa, a gente tem, como a gente vai falar aqui, artesanato, moda autoral, games, audiovisual. A gente vai pensar na arquitetura, publicidade, porque todas essas atividades vão utilizar a criatividade como cerne para entrega para o cliente. E aí a criatividade aplicada primeiro ao artesanato. Eu não entendo muito do assunto de artesanato, mas imagino que é fundamental que se tenha uma história por trás daquela arte e muita habilidade artística e criatividade para quem faz, né? Sim, sim, sim. E acho que o mais importante é a habilidade aliada a uma história. Isso vai criar muito valor para o que você está fazendo. E como o nosso tema é sazonalidade, criatividade atrelada à temática do que está acontecendo, como por exemplo o verão, o inverno, vão ajudar muito a aumentar suas vendas. O artesanato, acho que tem um pouco da pessoa que visita e quer levar um pedacinho daquele lugar, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. Então a gente precisa ver o que eu posso fazer, o que é atrativo turístico naquele momento, naquele lugar. Eu sei que quando a gente vai trabalhar com artesanato, a gente quer fazer a nossa peça com a nossa cara, com o nosso cuidado, mas a gente também precisa olhar o que o mercado está interessado. E isso aplica à moda, né? Porque Exatamente. tem muito artesanato em moda, né? Exatamente. E a moda é interessante porque a moda exatamente ela tem essa questão das temporadas, do sazonal, então a gente tem que aproveitar o que está acontecendo para trabalhar e criar peças. Então, nessa sazonalidade, o que você pode fazer? Peças exclusivas, peças só para aquela época, o que a gente chama de uma mini coleção. Você pode criar essas opções para conseguir vender mais. E o Sebrae tem um programa para isso, né? Temos o CRI Sebrae. Quem tiver interessado pode procurar. Aqui no site você vai conhecer um pouco mais. O CRI Sebrae ele tem uma série de materiais, cursos online, e-books, workshops que você pode participar de forma gratuita. Criatividade só, isoladamente, por ser criativo, não tem sentido. Agora, a criatividade aplicada para atender às expectativas que o seu cliente tem, aí você amplia muito as suas chances de sucesso e de comercialização dos seus produtos. Se você tiver dúvidas e sugestões, você pode mandar aqui para o WhatsApp da nossa produção e aí nós vamos responder, trabalhar isso e entregar aquilo que você precisa. Criatividade é bom, mas com juízo. Momento Sebrae sempre com qualidade aqui no nosso programa, você entendendo um pouquinho esse ramo, né, de moda ali, artesanato, sazonalidade, dicas especiais para lidar, dica de quem mandou quem? Você manda para a gente. Cris, eu posso participar? Você faz parte da nossa pauta aqui. A nossa produção, esse programa aqui não tem comerciais, assim como a Novo Tempo, então o nosso interesse é justamente ajudar você com várias informações e, é claro, levando Cristo para o seu coração. Cris, e aí o Sebrae, como é que funciona? O Sebrae está doando tempo, profissionais de qualidade, essa dupla de hoje foi sensacional e a gente tem o orgulho santo de receber marcas especiais para trazer para você informação. O Sebrae ele é referência no Brasil para atender, né, essa questão toda dos empreendedores. Você quer mais informações sobre o Sebrae? Acesse o site sebrae.com.br. Mas Cris, eu gostei tanto, estou chegando hoje aqui no domingo pela manhã, ou você que está vendo a nossa reprise à noite também, ou através das redes sociais. Falando em rede social, estou chegando agora e gostaria de ver os conteúdos anteriores. Você vai lá no nosso YouTube, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações. Lá tem sobre o programa do Anjos, testemunhos, reportagens e o Momento Sebrae com todas ali, a playlist com todos os episódios da série do Sebrae. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Já já nós vamos mergulhar na palavra do Senhor, a palavra do dia. Hoje a gente vai entender por que a gente olha para o lado, parece que o mal está prosperando. Gente, parece que a gente está vivendo Salmo 73, Asaf, né? Por que não o último profeta ali do Velho Testamento? Quer saber um pouquinho mais? É depois do intervalo. Mas antes, tem um recadinho de quem já mandou o seu vídeo participando da nossa na festa de 20 anos do Anjos da Esperança. Ser Anjo da Esperança, para mim, é um grande privilégio e eu fico feliz de poder fazer parte desse projeto e, juntamente com a Novo Tempo, poder contribuir na pregação do Evangelho. E é uma forma de gratidão também por tudo que Deus tem feito e fez na minha vida e na vida da minha família. E assim como um dia, né, eu também fui abençoado, eu peço que muitas e muitas pessoas possam conhecer o amor de Jesus.
Sou anjo, sou novo tempo. Estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Eu gostaria que você preparasse o quê? O seu coração. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez até trabalhando no escritório, no seu carro, cansado, ansioso, carregando perguntas aí que ninguém sabe, está só aqui, ó. Então, respira fundo. Se puder, faça agora uma oração para receber a palavra de Deus nesse momento, porque nós vamos ao sagrado, nós vamos ao maior presente que Deus deixou para a humanidade, a sua palavra. E digo mais, querido, é dela que nós tiramos esperança, é dela que vem a verdade, é dela que nasce a mensagem que move tudo que a gente faz aqui na Novo Tempo. E todos os dias, nós separamos um momento especial para ouvir a voz de Deus em casa e aqui na Novo Tempo também. E não é diferente aqui no nosso programa. Então prepara o seu coração, porque começa agora a palavra do dia. Abra sua Bíblia agora, isso, pegue ela digital, está na prateleira, abra a sua Bíblia no Salmo. Você gosta do Salmo? Salmo 73, tá bom? Depois a gente vai dar um pulinho em Malaquias, mas agora a gente vai fazer um paralelo entre essas duas histórias, esses dois momentos aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que talvez você já fez até em silêncio. Vale a pena servir a Deus olhando para o mundo, né? Porque existem momentos em que parece que o mal vence. Você ora e sofre. Vou perguntar para você, mas você é honesto e passa a luta, querido? Você tenta manter a sua família firme e vê pessoas sem princípios crescendo, ganhando dinheiro, aparentemente, feliz. Aí o coração começa a tremer. Asaf, desse salmo que nós vamos ler, passou por isso. Asaf não era qualquer pessoa, ele era um levita, um músico designado por Davi para o ministério do templo, um homem responsável pela adoração em Israel, estava dentro da igreja servindo a Deus e tendo essa dúvida. Mesmo sendo um homem de Deus, ele quase caiu. Então, Salmo 73, o que diz aqui no versículo 2. Leia comigo, Salmo 73. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Você viu aí? Por quê? No verso 3 explica aqui, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, dos perversos. Asaf dentro da igreja, olha isso, ele estava olhando para o lado, gente, tem tanta coisa errada aqui. Aí ele começou a medir a vida pela aparência dos outros. E é o perigo da nossa geração, queridos. Conhecemos o Senhor e nós olhamos para as redes sociais, as empresas, os famosos influenciadores e parece, sabe o quê? Olha, desobedecer a Deus é bom porque o pessoal está vivendo melhor, parece que está vivendo melhor. Aí o inimigo começa a sussurrar no teu ouvido aqui, Ei, olha lá, você está orando e sofrendo. Você viu lá, eles estão pecando e vencendo. Tem gente, meu querido, que está confundindo prazer com felicidade. Ele pode estar sorrindo, mas não é a verdadeira felicidade. Uma pessoa pode rir enquanto ela tira a vida de alguém. Infelizmente, ela pode sentir prazer no pecado. Então o sorriso dela não é felicidade. Ela pode até aplaudir o mal, mas prazer não é paz, meu querido. O pecado estimula a carne, mas destrói a alma. O nosso evangelho não é um evangelho do impulso, do prazer aqui, É um evangelho da transformação da mente. E você conhece muito bem. Paulo falando ali, Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação do quê? Da sua mente. Não se molde a esse mundo, mas transformai a sua mente para que você possa ver com boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo não veio só para dar arrepio e cair no chão, querido. O Espírito Santo não veio para alimentar a carne, ele veio para transformar o coração humano. E digo mais aqui, tem gente sentindo prazer, mas está dormindo sem paz, mas na rede social está fazendo story, está sorrindo por fora, está fazendo um reel sorrindo, mas está apodrecendo por dentro. E nós temos que orar por essas pessoas. Há esperança para essas pessoas, porque eu nem mereço estar aqui. Eu já fui também assim, na minha juventude, queridos. Tive um passado onde Deus teve a misericórdia de me resgatar. A felicidade sem Deus é barulho. Eu já fiz muito barulho.
A paz verdadeira só existe na presença de Cristo. Eu demorei para aprender, envergonhei o nome de Cristo. Você sabia disso? Mas crise é verdade. Tem gente que fala para mim, olha, você é tão legal, nem parece ser cristão. Já envergonhei o nome de Cristo. E como Cristo tem misericórdia. Mas eu digo para você que o mais impressionante é que Malaquias também enfrentou essa crise. Malaquias, profeta do Antigo Testamento, o povo já tinha voltado do cativeiro babilônico, o templo já havia sido reconstruído e o povo estava espiritualmente frio, religioso por fora e vazio por dentro. Já fui assim também. E o povo começou a dizer, olha, é melhor servir o mal? Olha o que está escrito lá em Malaquias. Vai lá, Malaquias 3, 14, 15. Dá uma olhadinha para você. 3, 14, 15 aqui, ó. Vamos lá. Inútil é servir a Deus. Ora, pois nós reputamos felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Agora, você analisou aí? Analisou? Asaf sentiu isso. O povo nos dias de Malaquias sentiu isso. E muita gente hoje também sente. Deus, por que parece que o mal está ganhando? Mas existe um detalhe que muda tudo, meu querido. Salmo 73, Asaf diz que ele só sentiu a realidade quando entrou no santuário de Deus. Lá no verso 17, pega lá, verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Asaf entendeu uma coisa, não dá para julgar a vida pelo momento presente agora. O ímpio pode ter dinheiro, mas não tem eternidade. Pode ter fama, mas não tem salvação. Pode ter poder, mas não tem Cristo. E o Evangelho não é sobre sucesso temporário, é sobre destino eterno. Escuta aqui, o maior engano do mundo é fazer com você acreditar que vitória é ter dinheiro, status e prazer. Mas Jesus disse o quê? O que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, perder a sua alma. Tem gente ganhando o mundo e enterrando a própria família. Tem empresas crescendo, mas os filhos morrendo emocionalmente dentro de casa. Tem pessoas ricas, mas vazias. O céu não chama isso de sucesso. Sucesso sem Deus é uma tragédia disfarçada. E sabe o que mais impacta? Deus responde em Malaquias. Enquanto uns diziam, não vale a pena servir, havia um pequeno grupo fiel. Malaquias 3,16 diz o seguinte, então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Olha isso, Deus estava ouvindo os fiéis. E o texto diz que foi escrito um memorial diante dele. O céu registra a fidelidade dos que não desistem do caminho. Talvez você esteja aí hoje lutando para ser honesto, lutando para manter a sua casa firme, lutando para não desistir. E Deus olha para o mundo e diz, e você olha para o mundo e diz, será que vale a pena? Vale. Quando você estiver com Deus. E se você for fiel, vale a pena. Amém? Vamos orar com Deus, vale a pena. Querido bom Deus e Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor, e obrigado por nos deixar a Tua palavra para mostrar, tanto em Asaf, Malaquias, que vale a pena ser fiel, que vale a pena entregar nossa vida em Tuas mãos, mesmo que hoje parece que as peças não funcionam, não se encaixam, mas o que se encaixa mesmo é ser fiel, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Entregamos nossa vida em Tuas mãos, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a tua vida. Vale a pena ser fiel. Nos encontramos no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Grande abraço. Tchau, tchau.